Olá a todos, eu sou Valdeir Filho, aluno do curso de Ciência de Dados e Big Data da PUC Minas, e vim aqui hoje fazer uma breve apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, que analisa os acidentes em rodovias federais entre os anos de 2017 e 2020. Então, inicialmente, eu comecei com a importação das bibliotecas aqui, que eu iria utilizar ao longo do meu trabalho. Fui até o site da Polícia Rodoviária Federal e peguei os dados de cada ano e concatenei em um único data frame aqui, que eu chamei de acidentes. Fiz uma primeira visualização do data frame, olhar o comportamento dos dados, estavam todos agrupados corretamente. Então eu pude notar que o dataset tinha 678.942 colunas distribuídas em 35 colunas. Então inicialmente eu fiz também uma limpeza, tirei algumas colunas que eu não iria utilizar na minha análise e fiz uma reorganização do dataset, colocando a coluna mortos em último local, porque seria o que eu queria prever com os meus algoritmos de machine learning. Fiz uma limpeza da base, removi alguns registros, está bem detalhado lá na parte escrita do trabalho. Então eu fiz também uma junção aqui dos meus dados com a coluna o nome do município com a unidade federativa, para que essa visualização ficasse melhor no meu gráfico. Reduzi os caracteres aqui para ter uma visualização também melhor do gráfico, porque tinha caracteres que eram muito espessos, muito largos, né? Então isso ocasionava um problema na visualização. Fiz o tratamento da data aqui, converti para que o Pandas entendesse essa coluna exatamente como datas. Fiz um tratamento também no nome das BRs, que o Pandas tinha entendido como números, eu coloquei ele como string, para que, como a gente está tratando a rodovia como um nome, então o número em si, como número, não nos era muito interessante. Depois, iniciando a parte aqui de análise exploratória dos dados, né, a gente notou que os dados de 2017, 2018, 19, 2020, eles tiveram queda, né, só que essa queda ela tem que ser olhada com critério, porque a Polícia Rodoviária Federal deixou de adotar os registros para todos os acidentes. Então, ela permite que o próprio usuário vá até o site da Polícia Federal, se cadastre e realize o registro desse acidente. E aí a gente sabe que, infelizmente, isso pode ocasionar uma queda no número de registros, né? E não propriamente no número de acidentes. Bom, então, fazendo aqui, continuando a parte de análise exploratória, a gente observou aqui os estados com maiores índices de registros e também os municípios, né? Estão todos aqui, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Curitiba, Brasília, Curitiba e São José como os municípios que tiveram maior índice de registro aí na sua área. Os acidentes mais frequentes, colisão traseira, transversal, lateral, saída do leito carroçável, né, que é quando o carro sai da pista que ele deveria trafegar. As principais causas, esmagadoramente a falta de atenção. Olha só, a gente vê que ela é bem, muito grande aqui, o número de registros que tem falta de atenção ao longo do período. E proporcionalmente isso ocasiona, né, principalmente aqui a colisão traseira, transversal, a saída do leito carroçável. A pessoa perde ali a atenção enquanto está dirigindo e ocasiona esse tipo de acidente. Fiz também aqui uma análise dos registros de acidentes distribuídos por. Acontecem mais com pessoas do sexo masculino, em pleno dia e com vítimas feridas, né? Então a gente observa que o número de vítimas fatais, embora seja baixo em relação ao total de acidentes, mas a gente deve lembrar que isso aqui a gente está falando de vidas, né? É uma coisa bem complicada. As rodovias com os maiores índices de registro de acidente, a 101 aí, saindo na frente, depois logo em seguida a BR-116. A gente também tem os registros por dia da semana, né? Sendo o final de semana aí onde tem o maior fluxo de veículos trafegando, a probabilidade de ocasionar acidentes também é um pouco mais alta. A maior parte dos acidentes acontece em céu claro, porque afinal de contas é o período que prevalece mais tempo aí na condição climática. Os números de acidentes acumulados, acidentes fatais, né, acumulados por estado. Ali naquele outro gráfico de cima a gente olhou acidentes de forma geral e aqui somente os acidentes fatais. Então a gente vê de novo aqui Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná figurando entre os 3 primeiros estados com os maiores índices de mortes acumuladas.
Depois eu procedi aqui, eu fiz utilizando a biblioteca Folio, eu criei um mapa de calor das rodovias aqui, com os maiores índices, e joguei o foco aqui sobre a sobre o Distrito Federal, né, por questão de área e organização, e porque também muitas BRs circulam aqui, né, as BRs de número zero passam aqui pela origem, que seria o Distrito Federal. Então, tudo isso colabora para que a cidade de Brasília tenha os maiores índices, né, de registro, por ter bastante rodovias também que circundam aqui. Então, eu vou até ampliar aqui um pouco, aliás, reduzir o zoom para a gente ver um pouco melhor, é, que alguns trechos aqui, eles evidenciam que a maior parte desses acidentes aqui ocorridos em rodovias federais ocorrem justamente no perímetro urbano, né? Quando a rodovia circula aqui, ela passa dentro de por exemplo, aqui em Formosa, não sei se vocês conseguem ver muito bem aí, é, sempre dentro do município a gente tem um índice maior, a gente observa que o mapa de calor começa a ficar aqui no vermelho, né? Porque tem maiores números de registros. Depois disso eu fiz um enriquecimento desses dados via scrapping, eu utilizei a biblioteca Twint com um script separado que vai estar aí no trabalho, para poder minerar uns twitters aí, e eu usei como referência a lista que continham as 10 BRs aqui com os maiores índices, né, de registro. Então, a gente criou uma word cloud aqui para ver o que esses usuários estavam falando sobre essas BRs em específico, né, na rede social. Então, infelizmente, a gente vê aqui acidente, né, a gente vê registros, pessoas citando como está a rodovia, se tem, por exemplo, aqui ó, na BR-381, se tem obra, se tem um determinado trecho que é acidente, ou se tem manutenção na rodovia, o tráfego, se está lento ou se está correndo normal. Os usuários deixam isso bem claro aí na rodovia, além de pessoas, né, que eles marcam aí, por exemplo, a gente vê as pessoas marcando o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, o presidente Jair Bolsonaro. Depois de concluindo aqui essa parte exploratória, a gente partiu para os modelos de machine learning, né? Então, nesses modelos aqui, nós juntamos os dados aqui, os acidentes com vítimas feridas e sem vítimas, né, foram para a classe 1, aliás, foram para a classe 0, para os acidentes sem mortos, e os demais acidentes com vítimas fatais foram para a classe 1, para que o algoritmo tentasse prever se um determinado acidente teria a presença de vítimas fatais ou não. Então aqui eu fiz o pré-processamento da classe, dividi os dados, transformei os dados para deixar pronto para o algoritmo processar. Então o primeiro algoritmo que eu utilizei foi o Support Vector Machine, que teve aí, para a classe 0 teve uma boa performance, para a classe 1 ele praticamente empatou aí entre erros e acertos, tendo inclusive mais erros do que acertos. Já a árvore de decisão performou muito bem, mesmo com a classe desbalanceada aí, ela teve menos de 10% de erros aí para a classe 1, né, o que é uma previsão muito boa, uma acurácia boa. Embora que a acurácia a gente tem que olhar com cuidado com esses dados desbalanceados, porque se você tiver olha só aqui no suporte vector aqui, ele teve 0,97, mas a gente vê que para a classe 1 ele errou bastante. Então, se a gente fosse colocar esse algoritmo em produção, ele não iria funcionar muito bem. Depois fiz também o Random Forest aqui, que a gente teve mais erros do que acertos aqui para a classe 1, e novamente uma boa performance aqui, uma acurácia de 97, mas quando a gente sabe que na verdade isso não iria performar bem com novos dados. Então eu procedi o balanceamento do dataset com a técnica de oversampling, né? Ou seja, eu exagerei as amostras que tinham poucas e novamente eu rodei os algoritmos. Daí a gente continuou tendo aí a árvore de decisão novamente performando muito bem com esses dados. Eu já tinha ido bem com os dados balanceados, mas aqui ela continuou indo bem. E os outros demais algoritmos também tiveram uma correção, né? Mantendo aqui o score alto, né? E um bom acerto aí para as classes aí, tanto para a classe 1 quanto para a classe 0. Bom, e por último nós tivemos o algoritmo Random Forest, com os dados balanceados, também apresentando aí uma acurácia
de 99% e que também teve uma performance muito boa aí após o balanceamento dos dados. Bom, então a gente conclui aqui essa etapa e fica evidente, né, que a influência que o desbalanceamento dos dados ocasiona em si, né, nos algoritmos de machine learning. E também fica claro que, embora existam vários tipos de acidentes nas rodovias, né, não haja assim um padrão talvez tão explícito, mas os nossos modelos conseguiram aqui até classificar bem que era o intuito do nosso trabalho. Muito obrigado.